Meus amigos, hoje, dia 7 de fevereiro de 2026, no sábado, nós passamos aqui a semana inteira discutindo bilhões do BRB e Banco Master, ministros do Supremo Tribunal Federal e seus parentes advogando aí nos mesmos processos, operações da Polícia Federal aí no quintal do gabinete aí de senadores, inclusive do próprio presidente do Senado. Mas hoje nós precisamos interromper isso tudo para falar de uma realidade muito cruel, que chegou da pior maneira possível. Aqui no Distrito Federal, chegou a notícia de que um jovem de 16 anos de idade morreu depois de uma briga de adolescentes com um maior de idade de 19 anos, ali na cidade de Vicente Pires. Esses jovens são conhecidos aqui em Brasília, principalmente ali em Águas Claras, Taguatinga também, e isso repercutiu muito aqui no Distrito Federal, e eu tenho certeza que vai acabar chegando para todo o Brasil. Uma vida que mal começou e já foi interrompida. Uma família destroçada em pleno fim de semana, que eu tenho certeza que não existe nada no mundo que irá reparar o vazio que essa família vai sentir. Então, fique muito atento aqui com seus filhos e eu peço que você, netos, filhos, netos, então deixa aqui sua solidariedade nos comentários. Eu já vou colocar aqui a matéria que vocês vão entender tudo o que aconteceu, pelo menos por alto aqui, né? O adolescente agredido pelo ex-piloto Pedro Turra morreu por morte encefálica, segundo o diagnóstico divulgado pelo Hospital Brasília, onde ele estava internado. Rodrigo Castanheira tinha apenas 16 anos. O adolescente estava internado na UTI desde 22 de janeiro, quando sofreu graves lesões após ser agredido por Pedro Turra, de 19 anos. Em nota oficial, a equipe médica informou que, apesar dos esforços intensivos para salvar a vida de Rodrigo, o quadro evoluiu para a perda completa e irreversível das funções cerebrais, conforme os protocolos do Conselho Federal de Medicina. O hospital declarou solidariedade à família e destacou a prestação de suporte psicológico aos parentes e amigos durante este momento. Rodrigo estava internado há cerca de 16 dias após bater a cabeça em um carro durante a briga com o piloto. A batida deixou o adolescente desacordado e ele chegou a vomitar sangue enquanto era socorrido. O impacto resultou em uma fratura da estrutura óssea. Com a confirmação da morte encefálica, os advogados da família anunciaram que o óbito foi confirmado oficialmente. Pedro Turra permanece detido em prisão preventiva decretada pela Justiça após a repercussão do caso. As investigações seguem sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal. Para saber mais informações, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe nossas redes sociais. O adolescente... Pessoal, 16 anos de idade, teve sua vida interrompida. Essa matéria tá lá no Metrópolis, tá? No Instagram, então tá no site também, no Metrópolis. E eu quero aqui trazer para vocês atualizações desse caso, o que está acontecendo e como poderão ficar os próximos passos, tá? Então, aqui a gente já teve, inclusive, uma manifestação do tio, tá? Da família lá, do menor de idade que veio a óbito. E eu quero passar aqui para vocês, né? Então, tio de Rodrigo Castanheira disse que acabaram com uma pessoa maravilhosa. Está lá no Metrópolis também, tá, pessoal? Eu vou dar o zoom aqui para vocês. O fisioterapeuta Flávio Henrique Fleury, que aparece na foto, se manifestou na manhã deste sábado sobre a morte de seu sobrinho Rodrigo, de 16 anos. Rodrigo estava internado desde 22 de janeiro após ser agredido pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, e não resistiu. Flávio entende que a morte do sobrinho ocorreu por motivo banal. Acabaram com uma pessoa maravilhosa de forma gratuita, declarou por meio das redes sociais ao confirmar o óbito. Não resistiu, resumiu o tio. Rodrigo foi agredido por Pedro Turra em 22 de janeiro. Vídeos registrados por colegas de Turra mostram os dois em luta corporal. Quando o piloto dá um soco no adolescente que o faz bater a cabeça na porta de um carro. Ele chegou a vomitar sangue enquanto era socorrido e foi internado na unidade de terapia intensiva, na UTI do Hospital Brasília, em Águas Claras. Horas depois,
onde ficou até este sábado, dia 7/2. Rodrigo era morador do Distrito Federal e estudava no Colégio Vitória Régia. Amigos, familiares e jovens da capital realizaram 2 vigílias na porta do Hospital Brasília em oração ao rapaz. A última foi realizada nesta sexta-feira, no caso ontem. Com a confirmação da morte do adolescente, a tipificação do crime pode ser alterada para lesão corporal com resultado morte, o que aumenta a gravidade das acusações e a possível pena a ser cumprida pelo piloto Pedro Turra, que está preso, prisão preventiva, viu, pessoal? A lesão corporal seguida de morte, tipificada no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, ocorre quando o agente tem a intenção de agredir, dolo, mas por culpa, que seria uma negligência, imprudência ou imperícia, causa a morte da vítima. É um crime préter-doloso, com pena de reclusão de 4 a 12 anos. O resultado morte deve ser previsível, mas não desejado. A família de Rodrigo Castanheiras pede justiça. Amigos e colegas organizaram homenagens nas redes sociais e vigílias em frente à escola do jovem. A polícia, por meio da 38ª Delegacia de Polícia, relatou o inquérito sobre o caso nesta sexta-feira, dia 6/2. Essa delegacia que fica lá na Vicente Pires, viu, pessoal? 38ª. Então, foi declarado pela... Enfim, tem muita repercussão, tem muita coisa em torno desse caso, muita mídia. Foi um caso que realmente chocou aqui a população do Distrito Federal. Declarações tanto da defesa da família da vítima, agora, né, a coisa vai complicar mais para o lado também das declarações e da defesa do agressor, que está preso, né? Então, agora vamos ver o que pode acontecer aí, de acordo com o Metrópolis. Claro que não é uma opinião jurídica, é a repórter, é o Metrópolis dando opinião. O que pode acontecer com o acusado, o agressor aí neste caso. Tá sem volume? O que houve aqui? Peraí, desculpa, gente. Voltar aqui, tá? O adolescente agredido pelo ex-piloto Pedro Turra morreu neste sábado em Brasília e com a sua morte a pena de Turra pode ser agravada. Segundo apurou a coluna Na Mira, com a confirmação da morte do jovem de 16 anos, Rodrigo Castanheira, a tipificação do crime pode ser alterada para lesão corporal com resultado morte. Essa mudança aumenta a gravidade da acusação e a possível pena. A lesão corporal seguida de morte ocorre quando o agente tem a intenção de agredir, mas por culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, causa a morte da vítima. É um crime préter-doloso, com a pena de reclusão de 4 a 12 anos. A família de Rodrigo pede justiça. Amigos e colegas organizaram homenagens nas redes sociais e vigílias em frente à escola do jovem. A confusão entre Rodrigo e o piloto aconteceu no dia 22 de janeiro, quando Pedro Turra jogou um chiclete mascado em um amigo do adolescente, o que desencadeou um embate. Tem uma versão, pessoal, de que não houve chiclete não, tá? A versão da defesa agora, ao ouvir outras testemunhas que não tinham sido ouvidas ainda, me parece, tá? E aqui é achismo, não estou fazendo parte da equipe da defesa nem da área criminal, mas me parece que houve um desafeto com um amigo de Pedro por causa de uma namorada. E aí parece que eles já foram lá, talvez, imbuídos num espírito de agredir, de levar o Pedro Turra aí de 19 anos lá. Enfim, parece que isso aí está sendo discutido, tá? Então não é certeza, é apenas rumores aqui que eu estou ouvindo. Embate físico entre os dois. Turra atingiu o adolescente com socos que fizeram com que ele batesse com violência a cabeça em um carro. A batida o deixou desacordado e ele chegou a vomitar sangue enquanto era socorrido. O impacto resultou em uma lesão craniana seguida de parada cardiorrespiratória e fratura de estrutura óssea. Para saber mais informações, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe nossas redes sociais. O adolescente... Pessoal, aqui ó, é o seguinte, até trouxeram aqui no Metrópolis de novo, tá? Então... O menino que aparece, que é a vítima, 16 anos, e o outro que apareceu com a cabeça raspada é o que está preso preventivamente, que é o Pedro Turra, de 19, tá?
Então, as penas agora, o que antes era investigado como lesão corporal gravíssima, agora pode se tornar lesão corporal seguida de morte. Pode se tornar, não, acho que vai se tornar, e com certeza a defesa aí da família vítima deve pedir para que classifique talvez aí até como um homicídio culposo, mas eu acho que dificilmente isso vai enquadrar, emplacar, tá? E a pena que agora pode chegar até 12 anos de prisão. A reclassificação tende a impactar diretamente o futuro jurídico e pessoal de Turra que já está preso preventivamente. Tá aqui no Coluna na mira do Metrópolis, tá? Então, vai ser uma briga e tanto de processo judicial e nesse momento ninguém está muito preocupado com essa questão toda jurídica, né? Acho que o que fica é a questão mesmo da família, dos amigos, o vazio que essa criança vai deixar, né? Esse adolescente vai deixar, e mais ainda, a família também do agressor, porque aqui não acaba só uma família, não, são várias famílias que se acabam aqui com sabe, com uma catástrofe dessa mesmo. Isso aqui é algo que acaba com muita gente. Muita gente. E não é só a família da vítima que vai embora, não. A família do agressor também vai embora. Vai embora, que eu digo, é de se acabar, gente. Eu não sei de onde que você é, de onde você está me assistindo, mas se você está me assistindo aí de Vicente Pires, ou Arniqueira, ou Águas Claras, ou Taguatinga, se você é dessa região, deixa aqui o seu comentário de onde você é, que é para que eu possa saber com quem é que eu estou falando. E eu vou trazer aqui agora para vocês também a manifestação já do advogado de defesa da família da vítima, tá, pessoal? Faça sua inscrição antes de mais nada. Ele pode ser que o YouTube não te mostre novamente o canal, o algoritmo, né? Então já faça sua inscrição no nosso canal. E aí aqui agora, ó, é a manifestação já do advogado, tá? Advogado Dr. Albert Alex, que fez aqui essa manifestação. Deixa eu só ajustar aqui para vocês. Pronto. Como advogado, lido diariamente com processos e papéis. No entanto, no caso que envolve a perda trágica do Rodrigo Castanheiras, o que temos diante de nós não são apenas folhas de papel. É o retrato de uma maldade que nos revolta profundamente. É inadmissível que em pleno século XXI ainda existam aqueles que se sintam donos do mundo. Pessoas que, embriagadas por uma sensação de poder e impunidade, planejam emboscadas e tratam a vida de um semelhante como se fosse algo descartável, um lixo a ser varrido para debaixo do tapete. A vida humana não tem preço e não pode ser medida pelo status social de quem a retira. O que aconteceu foi um ataque à própria ideia de humanidade. Quando alguém acredita que pode dispor da vida alheia por puríssimo sadismo ou prepotência, atenta contra todos nós. A vida desse jovem, interrompida de forma tão brutal, não será esquecida. Minha atuação neste caso vai além do tribunal. É o compromisso de garantir que a justiça seja o limite para quem julga que pode tudo. Então, declaração firme aí do advogado, né, Dr. Albert Alex. E, como eu falei, eu acredito que isso vai realmente interferir em vários aspectos aqui no Distrito Federal. Viu aí que a linha de defesa já está indo pelo outro lado, pouquinho diferente do que foi alegado ali na reportagem do Metrópolis, né? Então eu espero e deixo aqui do fundo do meu coração as minhas condolências e que Deus dê discernimento para ambas as famílias, para poder saber como lidar com esse vazio tão grande que vai ficar e com esse estrago tão grande que vai ficar em ambas as famílias. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua presença. É muito bom estar com vocês. Me desculpa hoje trazer esse editorial tão triste, mas tão necessário para que a gente possa abrir os nossos olhos, principalmente com os nossos filhos e netos. Encaminha esse editorial
esse link para seu neto, para seu filho, porque eu mesmo já liguei para o meu filho, tenho um filho de 17 anos, falei, meu filho, por favor, veja isso, tome cuidado. E não só com isso também, pessoal, tem muita gente em situação de rua que está dando surtos psicóticos e atacando as pessoas. Então, oriente seu filho, seu neto, se ver um surto psicótico, ver gente em situação de rua, tenta não se aproximar, tenta passar um pouquinho mais longe, sabe? Tome esses cuidados, se vê confusão na rua, briga, se afaste. E você que é adulto, se você vê dois jovens brigando, eu sei que essa orientação que não deve ser dada, mas a gente tem que fazer alguma coisa, eu não sei como que separar, se pode separar, se não pode. É um perigo, porque também ainda vai separar, ainda acaba levando, a gente cansa de ver isso, né? Em todo mundo. Mas fica aqui o nosso luto pelas famílias e pelas pessoas que vão sofrer aqui no Distrito Federal. Eu tenho certeza que Brasília não será a mesma depois dessa fatalidade que aconteceu com o Rodrigo Castanheiras. Que Deus o tenha. Tchau, pessoal. Até mais.